Fala pessoal, vamos fazer aula aí hoje de função exponencial. Então vou começar falando o seguinte, a função exponencial vai ser uma função com domínio em reais e contra domínio em reais. Tal que o f de x é a elevado a x. Então essa é a cara de uma função exponencial. O a aí é a base da minha potência, não é? E o x vai ser o expoente. Então, na função exponencial, a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Por quê? Se a base for um número negativo, quando o expoente for ímpar, vai dar negativo. E quando o expoente for par, vai dar positivo. Então, torna-se uma função alternada. Deixa de ser exponencial. E o mesmo se o a for 1. 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Torna-se uma função constante. Então, o que a gente vai ter que saber de função exponencial? Vamos começar falando com o seu gráfico. Eu vou ter dois tipos de gráfico. Então, o primeiro gráfico é quando a base é maior do que 1. Ele é um gráfico com esse formato, estritamente crescente. Esse gráfico é muito utilizado em crescimento populacional. Ainda mais na época de hoje aí, né, coronavírus. Se vocês olharem os dados que aparecem nas notícias, vocês percebam que a curva de crescimento dele está relacionada a mais ou menos este formato, que é um crescimento exponencial. Então, quando a base é maior que 1, eu vou ter o gráfico estritamente crescente. E quando a base for um número entre 0 e 1, eu vou ter este formato de gráfico, que é estritamente decrescente. Então, vocês reparam que tanto no gráfico estritamente crescente quanto no estritamente decrescente, os gráficos cortam o eixo x, o eixo y, né, no ponto 1. Por quê? Porque todo número elevado a zero dá 1. Analisando o gráfico, aí a gente pode falar o quê? A respeito de equações e inequações exponenciais. Então, o que é uma equação exponencial? É quando eu tenho a elevado a x1 igual a a elevado a x2. Então, sempre que eu tiver uma comparação de igualdade com as bases iguais, qual que é a ideia? É cortar a base e igualar os expoentes, não é? O bom da equação é que não tem nenhuma implicação. Dá para fazer direto. Tem base igual, a gente corta a base e iguala os expoentes. Um exemplo bem simples aí de uma equação exponencial. 2 elevado a x mais 3 igual a 64. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho base 2. Esse meu 64 aqui, ó, eu tenho que escrever ele como uma potência de base 2. Bom, eu sei que o 64 é o mesmo que 2 elevado a 6. Então, tá vendo? Aqui eu tenho uma equação exponencial. Eu tenho a base 2 dos dois lados, né? Então, se eu deixei a base igual, eu vou cortar a base e vou agora igualar os expoentes. E aí resolvo a equação de primeiro grau, passando 3 para o outro lado. X igual a 6 menos 3. X igual a 3. Então a equação é bem simples. Depois a gente vai ter também a inequação. A ideia da inequação é mais ou menos a mesma. Então eu vou ter aqui, ó, um exemplo aí. A elevado a x1, coloquei aqui, maior que a elevado a x2. Poderia ser maior ou igual, menor ou menor ou igual. Só que a gente tem que tomar cuidado na equação. Por quê? Porque para resolver a inequação, a gente viu lá de funções de primeiro e segundo grau, que a resolução de inequação tem a ver com o gráfico. Então vamos voltar aqui nos gráficos. Ó. Se a gente voltar aqui no gráfico, ó, então aqui é o seguinte, quando eu tenho a base maior do que 1, o que vai acontecer? Quanto maior o valor do x,
maior é o valor da função, não é? Então, olha lá, ó. Quando o meu gráfico ele é crescente, se eu aumento o valor do x, eu aumento o valor da função. Ou, né, se eu diminuo o valor do x, diminuo o valor da função. Agora, aqui na função decrescente, o que eu vou ter? O contrário, não é? Olha lá. Quando eu diminuo, quando eu aumento o valor do x, eu diminuo o valor da função. Não estava visualizando aqui, né? Então, aqui, ó. Então, conforme eu vou para a direita, eu vou aumentando o meu x, a minha função ela vai diminuindo. Então, onde que eu uso isso na inequação? Se eu tenho aqui, ó, a elevado a x1 é maior que o a elevado a x2, se a gente for pensar em valor de função, então eu preciso pensar no seguinte, ó, quando a base está entre 0 e 1, o meu gráfico ele é decrescente. Então, se o valor da função é maior, na parte decrescente, o x1 tem que ser o quê? Menor. Então, daí que a gente tem a regrinha, ó, que se a base está entre 0 e 1, a gente inverte a desigualdade. Então, a ideia aqui é cortar a base, né? Aí aqui na função, quando ela for decrescente, o x1 eu vou colocar menor que o x2. Se aqui fosse menor, aí aqui seria maior. E quando a base é maior do que 1, aí maior o valor da função, maior o valor do x. Então a gente corta a base e mantém o sinal da desigualdade. Então eu vou pôr x1 maior do que x2. Aqui eu peguei dois exemplos de inequações. Então a primeira é praticamente igual àquela equação que a gente fez, não é? Eu vou deixar a base aqui igual. 2 elevado a x mais 3 maior que 64. 2 elevado a 6. Então aqui a base é 2 dos dois lados. E o 2 é um número o quê? A base é maior do que 1. Então eu corto a base e vou manter o sinal de maior. X mais 3 maior que 6. E passando o 3 subtraindo, a gente chega em x maior do que 3. Agora, no exemplo 2 aqui, olha lá, eu tenho 1/3 elevado a x menos 1 maior que 1 sobre 27. Bom, 1 sobre 27, ele é o mesmo que 1/3 elevado a 3. Então, eu deixei os dois lados com base 1/3. Como a base é igual, então, vamos cortar a base. Só que 1/3, ele é um número que está entre 0 e 1. Então, eu tenho o caso que a base está entre 0 e 1. Então, eu corto a base e vou inverter a desigualdade. Se aqui é maior, então aqui passa a ser x menos 1 menor que 3. E aí, somando um do outro lado, né? X menor que 3 mais 1. X menor do que 4. Então, essa é a ideia da teoria. Vamos fazer alguns exercícios agora aí para fixar melhor esse conceito de função exponencial. Então, primeiro aí, ó, esboce os gráficos das funções definidas de R em R, com asterisco mais, né, os positivos sem o zero, definidas por f de x igual a 2x e g de x igual a meio elevado a x. Então, vamos começar fazendo o gráfico de f aqui, ó. Eu vou pegar vários valores. Vou colocar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E vou encontrar os valores da função. Então, a minha função f é 2 elevado a x. Então, vamos pegar aqui, ó, 2 elevado a menos 3. Quanto que vai dar? Então, propriedade de potência aí. Inverte a base e fica meio elevado a 3, que vai dar 1/8. Elevado a menos 2 vai dar 1/4. Elevado a menos 1 vai dar meio. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. E 2 elevado a 3,
Então, se eu for montar meu gráfico aí, ó, no menos 3 eu vou ter 1/8, aqui 1/4, aqui meio, né? 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4 e 8. Então, traçando o gráfico de 2 elevado a x, eu vou ficar com esse gráfico aqui, ó. Então, aqui eu tenho 2 elevado a x. Se eu for montar o gráfico agora de g de x igual a meio elevado a x, aqui eu coloquei f, vamos pôr g aqui, né? Então, eu vou pegar os mesmos valores que eu peguei para a função f. Eu vou pegar do menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Só que agora, ó, é meio elevado a menos 3. Então, vou inverter a base e vai passar a ser 2 elevado a 3. Então, aqui vai ser 8, aqui vai ser 4, aqui vai ser 2. Meio elevado a 0, 1. Meio elevado a 1, meio. Meio elevado a 2, 1/4. E meio elevado a 3, 1/8. Então, agora vai estar invertido aqui os valores em relação à função 2 elevado a x, não é? Então, eu vou ter aqui, ó, o 2 elevado a menos 3 deu 8, o 2 elevado a menos 2 deu 4, 2 elevado a menos 1 deu 2, deu 1, meio, 1/4, 1/8, e aí vai. Então, meu gráfico fica com esta cara aqui, ó, que é decrescente. Então, aqui eu tenho o gráfico de meio elevado a x. Então, isso mostra bem, né, que quando a base é maior do que 1, o gráfico é crescente. E quando a base está entre 0 e 1, o meu gráfico ele é decrescente. Então, vamos fazer os exercícios aí, ó. Continuar aqui, ó. Exercício 2. Resolva as equações. Bom, o item A é uma equação exponencial até que simples, né? Eu tenho 16 elevado a x igual a 32. O que eu vou fazer? Eu vou passar o 32 para o outro lado. Então, eu vou obter aqui, ó, 16 elevado a x, que eu tinha menos 32, ele vai para o outro lado, fica mais 32. Não dá para escrever o 32 com potência de base 16, mas dá para pegar esses dois valores e escrever como potência de base 2. Então, eu vou ter aqui, ó, o 16 é 2/4 elevado a x, e o 32, 2/5. Pela propriedade de potência, multiplico os expoentes. Então, eu vou ter 2 elevado a 4x igual a 2/5. Agora, eu escrevi a base igual dos dois lados. Então, eu corto a base e comparo os expoentes. 4x igual a 5. Passo 4 dividindo. X igual a 5/4. Termina aqui o exercício. Agora, o item B já é um pouquinho mais trabalhoso. Por quê? Porque, olha lá, eu tenho vários valores e não vai para deixar fazer como no item A. Passar algo para o outro lado, sabe? Deixar dos dois lados a base igual. Esse aqui é um exercício que a gente vai recordar lá da aula de equações de primeiro e segundo grau, quando a gente estudou mudança de variável. Por quê? O 9 é 3/², não é? Então, no lugar do 9, eu vou pôr o seguinte, ó. Eu sei que ele é 3² elevado a x, menos 12. Eu vou pôr entre parênteses aqui, ó. 3 elevado a x, mais 27, igual a 0. Como aqui eu uso a propriedade de potência e vou multiplicar os expoentes, então na multiplicação a ordem não importa. Então, eu vou trocar o x e o 2 de lugar. Então, eu vou ter 3 elevado a x², menos 12 vezes 3 elevado a x, mais 27, igual a 0. E aqui eu faço a mudança de variável, chamando de y o 3 elevado a x. Se eu fizer essa mudança de variável, eu vou cair nessa equação aqui, ó. Y²
menos 12y mais 27 igual a 0. E resolvendo essa equação em y, se eu fizer por soma e produto, soma inverte o sinal, produto mantém. Soma 12, produto 27. Então, eu vou ter y1 igual a 3, y2 igual a 9. Fazendo a volta, né? Eu quero o valor de x. Aqui eu encontrei o valor de y. Então, eu tenho o seguinte, que como 3 elevado a x é igual a y, então 3 elevado a x igual a 3, ou 3 elevado a x igual a 9. Então, aqui já tem direto, né, lá? O 3 é o mesmo que 3 elevado a 1. E o 9 é o mesmo que 3 elevado a 2. Exponenciais simples. Corta a base, x igual a 1, ou x igual a 2. Então, meu conjunto verdade, 1 e 2. Agora, no exercício 3, vão ser o quê? Duas inequações. Então, lá, no item A, tem o 8 e aqui o 32. Não dá para escrever o 32 com potência de base 8, mas dá para escrever o 8 e o 32 como potência de base 2. O 8 é 2 ao cubo. Abre parênteses, né? Agora eu vou manter o expoente menor. E o 32 é 2 à quinta. Aqui eu mantenho o expoente. Então, pela propriedade da potência, lá, multiplico os expoentes. 3 vezes 2x mais 1 menor que 2 elevado a 5 vezes x mais 2. Então, aqui eu até posso multiplicar já. Só que lá, eu já mantive os dois lados com a base igual. Os dois lados têm base 2 e o 2 é um valor maior do que 1. Quando a base é maior do que 1, a gente mantém a desigualdade, não é? Então, vamos cortar a base e resolvendo, eu vou cair numa inequação de primeiro grau. Lá. 3 vezes 2x mais 1 menor que 5 vezes x mais 2. Então, resolvendo essa inequação, fazer a distributiva, 6x mais 3 menor que 5x mais 10. É uma inequação de primeiro grau. Tudo que tem x para um lado, o que não tem x para o outro. 6 menos 5, x menor do que 7. Acaba aí o item A. No item B, ele dá aqui, ó, 4 nonos elevado a 2x mais 5 é menor que 2 terços elevado a 3x mais 2. Bom, o 4 nonos é diferente de 2 terços. Só que se a gente pensar, o 4 é 2 ao quadrado, o mesmo que o 9, que é 3 ao quadrado. Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu posso falar que o 4 nonos é 2 terços ao quadrado elevado a 2x mais 5, menor que 2 terços elevado a 3x mais 2. Então, pela propriedade de potência, né, aqui eu vou multiplicar os expoentes. Então, eu vou ter 2 terços, 2 vezes 2x mais 5, menor que 2 terços elevado a 3x mais 2. Então, igualei a base dos dois lados, não é? Deixei igual. Só que o 2 terços é um número o quê? Entre 0 e 1. Então, nesse caso, a gente inverte a desigualdade. No meu caso aqui, ó, estava menor. Então, quando eu cortar a base, eu vou escrever o seguinte, ó, 2 vezes 2x mais 5, em vez de menor agora, passa a ser maior que
3x mais 2. Então, fazendo a distributiva, 4x mais 10 maior que 3x mais 2. E, de novo, é uma inequação de primeiro grau simples. Tudo que tem x de um lado, o que não tem x do outro. Maior que 2 menos 10. Então, 4 menos 3, x maior que menos 8. Então, aqui eu até poderia, né, para complementar, no item A, conjunto verdade. X pertence aos reais, tal que x menor que 7. E aqui, meu conjunto verdade, x pertence aos reais, tal que x maior que menos 8. Esse é o exercício 3. Para finalizar aí, exercício 4 aí, ó. Ele fala o seguinte, ó, a função real f, definida por f de x igual a vezes 3 elevado a x mais b, sendo a e b constantes reais, está graficamente representada abaixo. Pode-se afirmar que o produto a vezes b pertence a qual intervalo? Então, aqui é o seguinte, ó, ele quer o produto a vezes b. Bom, eu tenho duas letras para determinar no gráfico. Eu vou precisar de duas informações. Eu tenho essas duas informações no gráfico. Quais são elas? A primeira, o f de 0 dá menos 1 e o f de 2 dá 8. Então, utilizando essas duas informações do gráfico, eu vou obter o seguinte, ó. Quem que é meu f de x aqui? Só reescrevendo. A vezes 3 elevado a x mais b. Então, aplicando no f de 0, aqui eu tenho o seguinte, ó. A vezes 3 elevado a 0 mais b é igual a menos 1. E no f de 2, A 3 elevado a 2 mais b igual a 8. Eu vou ter o seguinte sistema. 3 elevado a 0 é 1. Então, eu vou ter a mais b igual a menos 1. E 3 elevado a 2 é 9. E 9a mais b igual a 8. Se eu multiplicar essa da primeira equação por menos 1, eu vou obter menos a menos b igual a 1. 9a mais b igual a 8. E aí, somando as duas equações, eu vou obter o que aqui? Corto B, 8a igual a 9. O A, 9 oitavos. Então, eu vou usar a primeira equação para achar o valor do B agora. Então, lá, no A, 9 oitavos mais B, menos 1. O B, menos 1, menos 9 oitavos, quanto que vai dar aqui? Ó? Tirando MMC, menos 8 menos 9, menos 17 oitavos. Então, eu tenho o valor do A e do B. Como ele quer o produto, então vamos determinar agora o produto A vezes B. Então, A vezes B vai ficar 9 oitavos vezes menos 17 oitavos. E eu vou ter o seguinte, menos 17 vezes 9 vai dar menos 9 vezes 7, 63. Vai 6, aqui 153, dividido por 64. Esse valor aqui, ó, se a gente dividir, dá aproximadamente menos 2,39. E está em qual intervalo? O menos 2,39 está no intervalo da alternativa A, não é? Ele está entre o menos 4 e o menos 1. Então, esse exercício é a alternativa A.